Olá, bem-vindos a mais um O Ponto da Situação. Hoje eu tenho aqui comigo um especialista em planejamento de carreira. É o Marcelo Veras, ele tem 48 anos, é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, engenheiro químico de formação e ele é hoje presidente da Inova Business School e ele é especialista em planejamento de carreira. Marcelo, com essa transformação digital que a gente está vendo, com esse mundo novo que a gente está vendo de empresas mudando drasticamente seus planejamentos de negócio praticamente a cada mês, porque as alterações no mundo são muito rápidas, que profissional se espera para esse tipo de empresa da nova economia? Tudo bom? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo. Bom, essa é uma pergunta bastante complexa, porque nós estamos vivendo, Carlos, um momento ímpar na história da humanidade. Desde que a gente sai da Segunda Guerra Mundial, há algumas décadas, né? Olhar para a história da humanidade, isso é ontem, são fatos novos, né? Mas de lá para cá vem acontecendo aí alguns fenômenos muito interessantes, algumas viradas de página muito marcantes e que chegam no final do dia no nosso papel como profissional no mundo do trabalho, né? Então, depois que um outsider do setor, que nem produzia telefone celular, que era a Apple, lança o primeiro smartphone em 2007, o mundo mudou radicalmente. Eu costumo dizer que foi uma das maiores transferências de poder da história da humanidade, porque todo mundo, em última análise, com um dispositivo móvel na palma da sua mão, e a gente deve bater aí 2021, 2022, praticamente 100% da população conectada, tudo se redefiniu, da maneira como a gente trabalha, da maneira como a gente estuda, como a gente se locomove, como a gente investe. E isso chegou no mundo do trabalho de uma maneira também muito impactante. E algumas das competências que nos trouxeram até aqui, principalmente as competências técnicas, os conhecimentos, vamos lembrar que depois da primeira Revolução Industrial, arredondando aí por volta de 1800, nesses últimos 220 anos, a agenda da humanidade foi desenvolvimento científico. Foi colocar o aparato todo da física, da química, da matemática, da biologia, para fazer com que a nossa vida melhorasse, para fazer com que a agenda fosse uma agenda basicamente capitalista, de produção de riqueza e de reinvestimento dessa riqueza, grande parte dele em ciência, né? Você pensar que a gente vivia em média 30 anos, quando a primeira Revolução Industrial chegou, a gente vivia em média 30 anos, a renda per capita não chegava a $700 por ano, e em 220 anos a gente mais do que duplica a expectativa de vida e mais do que multiplica por 10 a renda per capita. Então, um negócio foi uma agenda basicamente científica, né? Já fomos à Lua, inventamos o computador. Agenda tecnológica. Tecnológica. Eu digo assim, foi a ciência, e a ciência ela é pautada, ela tem como base de sustentação conhecimentos técnicos. Basicamente física, química, matemática, tudo isso aplicado a essas engenhosidades todas que a gente conhece, a TV, o rádio e por aí vem, né? Isso não está errado e foi muito bom, a gente melhorou muito de vida, a população também cresceu de uma maneira muito forte. Pensar que em 1900 nós éramos 2 bilhões, em 100 anos a gente triplicou a população do mundo, nós fomos a 6, 2014 batemos 7, já estamos caminhando dos 8, e agora tem uma necessidade de uma nova agenda para a humanidade, né? Nós temos problemas seríssimos de sustentabilidade econômica, ecológica, social. O mundo melhorou, mas não foi para todos, tem uma desigualdade social colossal para ser resolvida, e o planeta é um só, né? Então, na verdade, o mundo do trabalho ele é um reflexo do que acontece na sociedade como um todo, né? Então, ele vem se adaptando às demandas da sociedade. E a agenda daqui para frente é uma agenda talvez não menos tecnológica, porque a gente ainda tem muita coisa para experimentar. Essa terceira década do século XXI, que daqui a pouco começa, ela vai vir em intensidade de mudanças talvez superior à primeira e à segunda juntas. Mudanças tecnológicas. Ainda mudanças tecnológicas. A gente vai chegar aí provavelmente até 2022 com 100% de conectividade. Até 2025 a gente deve consolidar os vestíveis, né? Dispositivos que a gente coloca e carrega celular, mede o batimento cardíaco e tudo mais. Alguns implantáveis também? 2025 a 2027 as estimativas é que a gente consolida os implantáveis e dizem os mais ousados que até 2029
a gente consolida a chamada singularidade homem-máquina, que é o ápice do que se está chamando agora de quarta ou talvez já se chame até de quinta revolução industrial. Então, assim, a agenda tecnológica não para. Ela não para e ela segue forte. E a famosa lei de Moore, né? E essa, né, miniaturização e essa potência de processamento de dados, trazendo a reboque inteligência artificial, computação cognitiva e por aí vai, daqui a pouco os carros voadores, tudo isso vai acontecer. Mas o homem vai ter que abrir uma nova agenda, aliás, já abriu, essa discussão está aí, ainda em fase inicial, ainda embrionária, muitas coisas não acontecendo na velocidade que nós gostaríamos, mas já existe uma agenda mais humana. E aí entra um conjunto de competências que até então a própria academia ignorou, porque... menosprezava quase, né? Quando a agenda da humanidade é científica e tecnológica, o que nos ensinam nas escolas? Ciência e tecnologia e por aí vai, né? Eu desde 2006 eu tenho um estudo formal sobre carreira e competências e é muito interessante quando eu me debrucei e me debruço até hoje, que é um estudo contínuo, nos bastidores da história de grandes líderes, de grandes pessoas e tal, você vê ali um aparato de competências comportamentais que não foram ensinadas na escola, né? E que hoje estão numa demanda brutal. Você tem uma ideia... Nesse estudo nós mapeamos 6 competências técnicas e 13 comportamentais, o dobro e mais uma. O último relatório do Fórum Econômico Mundial aponta as 10 competências mais importantes na próxima década, 7 são comportamentais. Uma empresa grande de recrutamento aqui do Brasil, no ano passado, entrevistou 350 diretores de RH e a conclusão ela é, por um lado, assombrosa, por outro, eu acho bastante provocativa e motivadora. Mostrou que 91% dos executivos no Brasil são contratados por competências técnicas e demitidos por competências comportamentais. Eu te contrato porque você sabe resolver equações, porque você fala inglês, porque você tem 2 MBAs, e te demito porque você não tem resiliência, porque você não tem empatia, não sabe trabalhar em equipe. Você não consegue, exatamente, não consegue liderar. Não consegue liderar, não consegue trabalhar em uma equipe colaborativa, enfim. Então, eu estou muito feliz em ver essa agenda, ainda, repito, na sua fase inicial, mas ela está na ordem do dia. Você já vê hoje movimentos claros de empresas priorizando a contratação de profissionais por competências comportamentais do que por competências técnicas. Isso é muito simples e fácil de entender e aceitar, porque com as competências comportamentais, Carlos, nós estamos falando das atitudes. Quem tem as atitudes corretas, aprende os conhecimentos que tiver que aprender. Eu gosto muito de dizer que o profissional não é do futuro, ele é do presente, do futuro e talvez de todos os futuros. É aquele que consegue aprender o que tiver que aprender na hora que tiver que aprender. Né? Isso exige... Aquela frase, contrate caráter e treine habilidade. E treinabilidade. Então, é muito isso. Então, eu estou vendo, nós estamos num momento de virada. Eu acho assim como a gente se refere hoje a 12.000 a.C., quando a gente teve a Revolução Agrícola, a 1800, quando teve a Revolução Industrial, daqui a 1.000 anos, 2.000 anos, vão estar falando desse nosso momento histórico. Eu acho que todo mundo que está vivo hoje deve se sentir um privilegiado de poder viver um momento tão rico, tão maravilhoso, ainda mais nós, né, que enfrentamos aí também e convivemos quase que nessa fronteira. Sim, né? A gente enrolou fita cassete com lápis. A gente enrolou fita cassete, a gente ainda falou em telefone fixo, fez curso de datilografia, a gente vê, principalmente depois da chegada do smartphone, que foi, acho que o smartphone é o grande marco dessa mudança. Né? Eu fiz essa pergunta, eu sei que ela é provocadora, né, porque é uma pergunta complexa, até porque tem muita gente se debruçando para descobrir essas competências. Isso está em estudo por várias, você citou aí alguns estudos, e tem aqui, tá no Brasil, aqui também estão estudando que competências nós vamos ter no Brasil para o RH da próxima era. Né? Mas, a grosso modo, a gente poderia dizer que as tais competências técnicas que foram até hoje preponderantes, né, elas vão ser cada vez mais assumidas pelas máquinas, né, pela inteligência artificial, e aí vai valorizar o que você tem de diferencial, que é o humano, né? Sim. No último evento, inclusive no FTI Summit, a gente, na minha breve fala, antes de um painel que eu conduzi sobre o profissional da próxima década, a gente conversava exatamente sobre isso, né? Essa capacidade de processamento
com a qual os computadores chegaram e não poderia desembocar em outra coisa a não ser colocar máquinas para tomar decisões e executar coisas. Ela é um caminho muito natural. Aliás, eu digo, cara, só está assustado com isso quem não olha para o futuro e para as tendências, porque o transistor foi inventado na década de 20, começou a ter aplicação depois da Segunda Guerra Mundial, mas a inteligência artificial, as pessoas às vezes se esquecem que em maio de 1997, falando de 22 anos atrás, quase 23 anos atrás, um computador da IBM chamado Deep Blue venceu 3 vezes o maior enxadrista do mundo, Garry Kasparov, e deixou o mundo chocado. Tá aí os registros históricos. Então, assim, quem conhece um pouco desse jogo de xadrez, sabe? Aquelas finais que duravam uma semana, 4 dias, 5 dias, um jogo extremamente complexo. Então, para um computador vencer 3 vezes o campeão mundial, quem olhou para aquilo naquele dia falou, poxa, isso aí vem mais pela frente. Então, o que está acontecendo hoje com os dispositivos, com as Alexas da vida, as plataformas, a própria IBM com a sua Watson, enfim, todas as plataformas de inteligência artificial, não é nada mais do que um processo natural que já começou décadas atrás. E sim, coisas repetitivas. Eu gosto sempre de dividir as atividades entre algorítmicas e heurísticas, né? Tudo que for algoritmo vai ser substituído por máquina, ponto final, assim como as primeiras máquinas na primeira Revolução Industrial substituíram quem apertava o parafuso, né? Então, assim, o que resta a nós? É isso. A gente deve temer a robotização nesse aspecto? Eu gosto muito de uma frase do Yuval Harari, que ele diz o seguinte: a gente não existe essa de controlar. Quando a gente inventa algo, aquilo não necessariamente vai ser usado apenas para aquilo que foi inventado, né? A cirurgia plástica, ela surgiu para recuperar pessoas que estavam voltando da guerra. Mas o ser humano olhou para aquilo e falou, pera um pouquinho, eu quero usar isso não só para recuperar quem perdeu alguma coisa, mas para fazer uma, entre aspas duplas aí, uma evolução na beleza humana. Então, assim, a inteligência artificial, o uso dela é ilimitado. Eu tive semana passada num evento organizado pela MIT Sloan Review, um dia inteiro dedicado à inteligência artificial, e a gente vendo ali cases de boticário, de seguradoras, de Natura, de várias empresas aplicando inteligência artificial para a substituição de processos que são, e até hoje, humanos, né? Então isso tudo vai chegar e vai chegar numa força muito grande. Por outro lado, eu também gosto, às vezes vira uma discussão quase sociológica, né? Mas eu acredito muito que o ser humano nunca inventou um problema que ele mesmo não conseguiu resolver. Se tem uma coisa que o nível de consciência hoje tem aumentado, é de que nós estamos todos num navio só e que esse negócio afundar, morre todo mundo. Então, a gente vai resolver os problemas. Para cada emprego que a inteligência artificial tira, ou a robotização tira, a gente vai procura um pouquinho aí que você vai ver que tem outra necessidade. Vários outros sendo gerados. Né? Agora, são outras competências. Então, eu diria que o maior desafio da humanidade, das empresas daqui para frente, é a gente requalificar e subir o nível. Eu até fechei minha fala no FTI Summit, dizendo o seguinte: o que vai restar aos seres humanos? Né? Então, quando me perguntam, Marcelo, qual é o futuro do ser humano? Eu gosto de responder com a seguinte frase: vai ser ser humano. Porque enquanto as máquinas, elas são maravilhosas, elas vão fazer tudo, as coisas maravilhosas, elas são ótimas para resolver, para responder perguntas, mas é o ser humano, isso nunca ninguém vai tirar da gente, é a capacidade de fazer boas perguntas. Então, essa dimensão humana de competências comportamentais, de empatia, de criatividade, de inovação, de resolver dores, que hoje eu estou acompanhando muito de perto hoje os ecossistemas de startup, participo ativamente de alguns deles. Eu estou absolutamente encantado com esse momento histórico. As pesquisas mostram, assim, eu vi uma recentemente, que praticamente 2/3 dos jovens, dos millennials, essa geração aí que nasceu depois de 1990, os millennials, não querem mais trabalhar em empresas, eles querem ter seu próprio negócio. Então, existe hoje um frisson no mundo de pessoas que falaram, pera um pouquinho, eu quero deixar minha marca no mundo, eu quero resolver esse problema, seja o problema da fome, de mobilidade urbana e tal. E essas belezas que a gente vê surgir nas últimas 2 décadas, principalmente na última década, e que vem muitas vezes parar aqui, né, na palma da nossa mão, foram criadas por esses malucos nessas garagens, malucos no bom sentido, de falar, espera um pouquinho, por que isso aqui não pode ser diferente? E arrancam e nos apresentam soluções maravilhosas. Né? Bom, Marcelo, eu vou fazer um pequeno intervalo, a gente vai conversar um pouquinho, depois do comercial, a gente vai falar um pouco de qualificação, que você citou aí, que é muito importante, e sobre as startups também. A gente já volta.
estamos de volta conversando sobre o futuro do profissional e, por que não dizer, o futuro do ser humano nessa nova era digital que a gente está começando a entrar agora. Estamos conversando aqui com o Marcelo Veras. Marcelo, você falou em qualificação. Recentemente vocês fizeram um evento, eu estava presente e foi falado sobre o que aconteceu com os MBAs, que foram uma coqueluche há uns anos atrás. E que hoje, sobretudo os MBAs de gestão, os conceitos que estão ali, quase tudo que era ensinado há 5, 10 anos atrás, hoje, com a realidade da economia, com a realidade da sociedade que a gente está vivendo, já não se aplica. Quer dizer, o que aconteceu? O MBA, como era clássico, ele já não vai mais fazer a diferença para o profissional. Que tipo de qualificação o profissional novo vai ter que ter para acompanhar essas mudanças que o mundo está vendo? Bom, nós temos por hábito na escola fazer muita pesquisa de tendência. A gente faz parte de uma rede global de pesquisa de tendência. A gente publica alguns relatórios. E eu me lembro, há 9 anos, cerca de 9 anos, nós começamos, principalmente meu sócio, Luiz Rasquilha, que é o cara das tendências, a gente começou a falar muito em tendências para a educação. A escola atual, e seja a escola de negócio ou todas as outras áreas de conhecimento, elas estão pautadas ainda no modelo século XIX, século XVIII, primeira Revolução Industrial. Você pegar uma foto de hoje de uma escola de 1920, vai mudar talvez o quadro branco para aquela lousa verde, mas assim, a essência, a gênese continua sendo a mesma. E o mundo mudou e vai seguir mudando radicalmente, né? Então a gente começou a falar há 9 anos da tendência das microcertificações, esse papo de que me formei, agora eu fiz um MBA, estou pronto para 30 anos, 40 anos de carreira. Essa é a falácia maior hoje da história e ela não vale mais. Então todos nós precisamos continuamente nos aperfeiçoar. E nesse contexto não dá para você fazer um MBA por ano. Então, as chamadas microcertificações, os nanodegrees, a EduTech, né, você tem ideia que só aqui no Brasil, não tem números mundiais, mas estamos com quase 400 EduTechs, trazendo soluções educacionais. Startups de educação. Startups em educação. No Brasil, 400. Só no Brasil, que estão devidamente na Associação Brasileira de Startups. Então, assim, tem muita coisa acontecendo também na educação e essa definição de educação, ela também mudou. O termo que a gente mais usa hoje, eu acho que ele vai valer, me arrisco a dizer, para as próximas 5 décadas, é o que a gente está chamando de lifelong learning, educação ao longo da vida. Se tudo que a gente aprendeu hoje, daqui a 3 anos, 4 anos, pode ser que no limite não sirva para nada, o que eu tenho que continuar fazendo? Estudando sempre. Então, o conceito de lifelong learning, que hoje está começando a chegar. Então, eu acho que o profissional do futuro é esse, é alguém que tem essa consciência de que o ritmo de mudanças é e continuará sendo avassalador e que só tem uma alternativa diante de um cenário como esse, é se tornar um eterno aprendiz. Agora, é a questão da idade. Eu sei que a gente está vivendo uma era muito engraçada, né? Porque eu acho que nunca a gente viu 4 gerações praticamente trabalhando juntas, né? Os baby boomers, os X, os millennials e agora os Z, né? E daqui a pouco também tem os alfa aí, né? Então, quer dizer, é uma coisa que é muito estranha. Isso mexe um pouco até com aquela questão da idade. Se a gente for pensar também que o ser humano, uma das macro tendências é que o ser humano viva cada vez mais, como é que você vai acomodar todo mundo precisando ser produtivo até muito mais tarde na vida? Até a Previdência acabou de ganhar mais uns anos aí na aposentadoria para se aposentar, né? E isso é um fenômeno mundial. Como é que vai ser essa questão da idade no trabalho? Que cada geração dessas vai poder contribuir? É engraçado, eu gosto muito de outra frase do Harari, que ele fala, a história nunca é linear, né? A gente às vezes dá um passo para frente, 2 para trás, 1 para frente, 2 para trás. Essa história de gerações, eu acho muito interessante esse debate, né? Tem uma frase de um cara que ele dizia o seguinte, abre aspas, essa geração, esses jovens de hoje não têm respeito pelos mais velhos, eles são egocêntricos, eles só gostam de ver entre si, eles não são profundos em nada, eles são rebeldes, tal, fecha aspas. Quando eu coloco nas minhas aulas, eu palestro essa frase, né? E eu pergunto de quem é, as pessoas ficam me olhando, procuram alguém no momento histórico. Essa frase é de Aristóteles, 384 a.C. E é muito engraçado, sempre existiu
na história da humanidade, choque de gerações. O que acontece é que hoje ela está mais evidente, e hoje vem os estudiosos querendo dar nome, de X, de Y, dizer... No fundo, o que importa, na minha visão, nós vivemos, sim, nos últimos 20 anos, essa mudança, essa disrupção, é uma virada de página, com a chegada do smartphone, é uma virada de página equivalente ao que foi a Revolução Industrial, a 1 e a agrícola. Mas sempre existiram gerações convivendo, ambiente de trabalho, isso sempre foi um fenômeno. Hoje, as diferenças estão mais potentes, porque você conversar com alguém que não viu o que a gente viu, uma fita cassete, ou o que quer que seja, nos choca encontrar pessoas que estão hoje dividindo o ambiente de trabalho com a gente, com visões. Esses dias um colega me contava que numa indução de trainees numa empresa, um trainee levantou a mão e falou assim, eu não vou precisar ter e-mail aqui não, né? Quer dizer, então, nem e-mail mais os caras querem usar. Nem e-mail mais eles querem ter. Então, são os nativos digitais, né? Sei lá que nome que já deram para esses caras, mas assim, eles estão chegando, quem nasceu, tem gente que nasceu em 2000, está chegando agora na faculdade, as primeiras experiências de emprego. Então, é muito louco isso, mas ao mesmo tempo é muito interessante, porque uma década atrás teve um frisson no mundo equivocadíssimo. Eu observava isso e falava, meu Deus, de dizer, não, quem passou dos 50 agora não serve mais para nada, agora só tem que ter jovem nas empresas. Isso não se sustenta, isso é igual modismo, como a gente teve aqui no Brasil, de paleta mexicana, isso entra, sai, parece uma moda de cor de verão ou de inverno. Isso não se sustenta, né? Não, eu escrevi uma série recente, Carlos, chamada O Caminho do Meio. E assim, nas mais diversas áreas, da economia, política, tudo, os extremos são, por definição, burros, e eles não se sustentam. Então não existe essa de que só quem é sênior sustenta o negócio. Não dá, tem que trazer. Mas também só eles, os mais jovens, também não seguram a onda. O Grey Power está aí, né? A história recente tem mostrado, as empresas, as organizações de maior sucesso, são aquelas que estão trabalhando com essa diversidade. A gente já conversou hoje sobre isso. A diversidade é você colocar juntos pessoas diferentes, etnias, idades, gêneros, orientações sexuais e religiosas, não importa, mas chamar para conversa. Eu gosto muito mais do termo inclusão até do que o termo diversidade. Não é só para sair na foto, não adianta, né? Você, uma equipe diversa, mas onde a diversidade não tem voz, ela não vai produzir nada. Então, se a gente buscar, eu estou muito hoje envolvido e estudo profundamente esses casos de sucesso, principalmente o que está por trás da cultura daquela organização, e a gente vê que a fórmula que tem dado certo é a fórmula de você colocar todo mundo para trabalhar junto. Nós temos muito que aprender com essas novas gerações que estão vindo com um chip novo de sustentabilidade. Aliás, eles vão ter que resolver problemas que fomos nós que criamos. Sim. Né? Então, criticar as novas gerações, eu acho um equívoco. Muito pelo contrário, a gente tem que empoderá-las e ajudá-las nesse processo, porque elas vão ter que resolver problemas seríssimos que nós causamos, mas também dizer que só eles vão conseguir resolver, não vão. Então, o bacana está na diversidade. Eu tenho particularmente ficado encantado nos ambientes startup que eu frequento. Outra falácia que tem aí, pessoas acreditando no mundo, que só quem está criando as startups de sucesso é uma molecada de espinha na cara. Isso é bem interessante. Outra falácia, tem um cara que eu gosto muito, o Adam Grant, no seu último livro, Originais, ele cavou e trouxe dados muito claros sobre isso, né, mostrando que a idade média dos fundadores das startups mais valiosas do mundo chega a bater aí 45 anos. Então, assim... Mais um mito que cai, né? Mais um mito que cai. Teve um caso que me encantou particularmente. Eu, numa das etapas do Anshan Arena, de um concurso de startup nacional que teve aqui pela Câmara Americana no Brasil, eu conheci uma startup sendo criada por um senhor de 65 anos junto com um menino de 15. Um estudante do SESI e um doutor em nanotecnologia criando uma startup juntos ali no palco fazendo o seu pitch. Eu fiquei absolutamente encantado. Em que outro momento histórico a gente viu um negócio desse, né? Verdade. E não é só esse caso, conheço vários cinquentões, sessentões que estão ali criando suas empresas. Então, outra coisa bacana desse momento histórico todo mundo pode começar uma nova jornada, tem pessoas mudando de carreira, tem pessoas começando outra faculdade, começando a estudar outras áreas de conhecimento, porque eu digo que esse é um momento histórico fértil, né? Essa fase, ela deu uma multiplicação enorme nas oportunidades também, né? Aliás, esse fenômeno das startups, aí você aproveitando o gancho que você está falando disso, e conhece bem, né? Porque você está muito imerso nessa pesquisa com as startups, nesse trabalho de aceleração.
já começa a se falar muito em bolha de startup. Claro que tem sempre joio e trigo em tudo que a gente vê, né? Mas é possível já se falar em bolha de startup? A gente precisa temer alguma coisa nesse tipo ou é mais um mito que está se criando aí? Eu acho que a gente pode tentar primeiro qualificar o que a gente vai chamar de bolha, né? Porque a da internet foi muito clara. A bolha, a crise dos Estados Unidos, subprimes americana, aquilo foi muito claro. Então a bolha é aquela coisa que realmente estoura e quem tiver do lado ou dentro vai vira pó, né? Eu não sei se o termo mais correto seria bolha, mas que existe hoje uma overdose de startups. É incrível, só para te dar números arredondados, tá? Brasil, nós tínhamos em 2012 2.000 startups. 2.000 startups. De 2012 a 2017, portanto, em 5 anos, nós fomos de 2.000 para 5.000. E em 2 anos, de 2017 para 2019, de 5.000 para 12.000. Então, o que eu digo é o seguinte, em qualquer garagem que você entrar hoje, vai ter ali 2, 3 moleques pensando em alguma coisa, querendo criar um novo unicórnio, uma nova empresa global. Eu acho isso lindo, primeiro. Acho isso maravilhoso, porque é um momento de oportunidades gigantescas, né? Na nossa geração, por exemplo, a gente falava assim, eu gostaria de ter uma empresa, mas eu não tenho dinheiro. Hoje, a última coisa que alguém precisa para ter um negócio, para abrir um negócio, é de dinheiro, porque existe uma liquidez. Importante é ter uma ideia, né? Ao mesmo tempo que em cada garagem tem uma molecada criando uma startup, em cada esquina aqui tem uma associação de anjo. Então, assim, eu gosto de dizer, nunca teve um momento histórico onde tanta gente com dinheiro, mas sem ideia, procurando pessoas com ideia e sem dinheiro. Então, esse match de ideia com o capital, ele é uma festa hoje, tem muito. Agora, é óbvio, com 12.000 startups, nem todo mundo vai dar certo, né? Então, tem muita gente criando negócio que ninguém quer comprar, criando produto que ninguém quer comprar, e muitas vão ficar pelo caminho. Mas também nós já estudamos estatística, todo mundo já entendeu um pouquinho como é que funciona a tal da probabilidade. Quanto mais gente tentando, a probabilidade mais pessoas consigam, né? Então, tem setores apavorados, o setor financeiro apavorado, porque as fintechs, que já são quase 600 no Brasil, estão engolindo os bancos pelas beiradas, né? Mas o potencial no Brasil é enorme, com a taxa de juros que se cobra ao consumidor, as fintechs têm um espaço enorme para deitar e rolar, né? Não é à toa que grandes organizações como Itaú, criou o Cubo, Bradesco e Novabra, enfim, se aproximando, porque não tem jeito, é um caminho sem volta. Então, essas 12.000 startups, com certeza, elas vão fazer um belo de um estrago, algumas já estão fazendo. Agora, existe um excesso de otimismo ou de perspectivas. Então tem muitos unicórnios, né, que comumente a turma chama aí as empresas que passam a valer mais de 1 bilhão, que não se sustentam, não param em pé. Pegar o próprio Uber, uma empresa maravilhosa que gerou um impacto global gigantesco, talvez um dos maiores impactos gerados nos últimos tempos. É uma empresa que até agora ainda não conseguiu provar sua sustentabilidade, né? Fecha aí com prejuízos milionários todos os anos. Você vê agora esse escândalo da WeWork, né, que também, depois que viu que o negócio não estava tão bom, o presidente pula fora e faz aquilo. A gente teve o caso recente da Teran nos Estados Unidos, com a senhora Elizabeth Holmes, né, que daqui a pouco vai ser julgada, porque, enfim, foi um negócio... Uma fraude quase. Praticamente uma fraude, né, o que tudo indica, o que as notícias indicam, mas conseguiu levantar $1 bilhão, foi chamada de o Steve Jobs de saia, né, e quando foram cavar, a empresa realmente não tinha nada perto do que estava prometendo ter. Então, eu costumo dizer que é um momento que a gente tem que ter otimismo, agilidade também, mas uma certa prudência, né? Mas mesmo que haja, Carlos, uma bolha, as bolhas também elas não são de todo ruim, né? Se a gente, você se recorda, a bolha da internet, né? Não acabou com a internet. Não acabou com a internet e deixou um legado. Ela deixou uma base, uma plataforma de infraestrutura que depois foi aproveitada. Talvez seja mais inteligente chamar de uma freada de arrumação, né? Exatamente. Então, se explodir e se existir essa bolha de startups, se ela explodir daqui a pouco, para mim já tem um legado claro que esse momento vai deixar também. Eu frequento, né, vários ambientes de startups, sou mentor do Founder Institute, que é uma das maiores aceleradoras do mundo. Então, participo de sessões assim continuamente. Eu estou encantado, impressionado. Não se fala em outra coisa hoje a não ser em jornada do cliente.
Então, todo mundo hoje que entra numa garagem para fazer uma startup, ou numa aceleradora, numa pré-aceleradora, tem uma dor para ser resolvida e vai fazer a jornada do cliente. Eu acho que esse vai ser um grande legado. O nível de serviço prestado às pessoas nas mais diversas áreas vai ter um salto nessa próxima década gigantesco, muito por causa das metodologias que as startups usam para criar os seus negócios. E muito por causa, voltando ao início de tudo isso, ao poder que o cliente, a pessoa comum, o indivíduo ganhou quando passou a ter um smartphone na mão. O que é o smartphone? Para mim, é a maior transferência de poder que já existiu na história da humanidade. Não interessa, Carlos, se eu moro numa metrópole como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, ou numa cidade de 300 habitantes no interior do Tocantins, com isso aqui na mão eu consigo falar para o mundo. Se eu tiver alguma coisa relevante para falar, e um mínimo sinal de 3G, eu consigo falar para o mundo. E vai impactar. E vai impactar. E quando eu falo consigo falar para o mundo, eu consigo propagar uma ideia, e aí, de novo, para o bem ou para o mal, né? Porque as ferramentas nem sempre são usadas para fins positivos, mas propagar uma ideia, detonar uma marca, elogiar uma marca. Então você pega aplicativos como Reclame Aqui, como o próprio TripAdvisor, essa questão da reputação digital de pessoas físicas e jurídicas, isso é maravilhoso, né? Porque hoje você tem aí na palma da sua mão condições de avaliar, endossar ou detonar, criticar quem você quiser, de um político a uma marca de refrigerante, de um hotel a uma escola. Isso é sensacional. É isso aí, com essa conversa com otimismo cauteloso, a gente conclui essa conversa com essa ideia do que vem por aí, a transformação digital. Obrigado, fique com a gente, até o próximo ponto da situação.